Meu marido me deu um tapa quando contei que estava grávida. A gente tinha tentado ter filho por 2 anos. 2 anos de testes negativos e de me perguntar em silêncio se havia algo errado comigo. Aí, no mês passado, minha menstruação não veio. Fiz 5 testes seguidos porque não conseguia acreditar no primeiro. Quando aquelas 2 linhas rosas finalmente apareceram, sentei no chão do banheiro e chorei até minha irmã Camila me acalmar pelo telefone. Ela me disse que eu precisava contar de um jeito especial. Não podia soltar no jantar assim, de qualquer forma. Tinha que fazer bonito. Chamar todo mundo que importava, transformar aquele momento numa memória que eu contaria para o meu filho um dia. E foi exatamente o que eu fiz. 7 semanas depois, minha casa estava cheia de todo mundo que eu amava. Meus pais perto da mesa de salgados. Camila me lançando olhares animados de um canto para o outro. Os pais do Rafael tinham viajado do interior do Paraná só para isso. E o irmão mais novo dele, o Felipe, tinha chegado cedo para me ajudar a arrumar as cadeiras e organizar a mesa de presentes. Rafael circulava pela sala como sempre fazia, cumprimentando todo mundo, arrancando risadas, sendo o marido charmoso por quem eu tinha me apaixonado 6 anos atrás. Fiquei olhando para ele da entrada da cozinha e senti o coração inchar. Naquela noite, eu ia fazer dele o homem mais feliz do mundo. Peguei um garfo, bati no copo e a sala foi silenciando. 40 rostos se voltaram para mim. Minha mãe já estava com os olhos marejados e ela nem sabia ainda. Rafael abriu caminho pelo meio da sala e ficou do meu lado, o braço envolvendo minha cintura. Me olhou com aqueles olhos quentes e curiosos, sem a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Obrigada por virem todos, eu disse com a voz tremendo um pouco. Sei que alguns viajaram bastante, e eu prometo que valeu a pena. Olhei para o Rafael e sorri. A gente vai ter um bebê. Estou grávida. A sala explodiu. Minha mãe gritou. Meu pai começou a aplaudir tão forte que pareceu que ia se machucar. Camila pulava gritando que já sabia, mesmo que ela de fato soubesse. Cada um abraçava o outro, e aquele salão cheirava a puro amor. Me virei para o Rafael esperando que ele me levantasse do chão, ou me girasse nos braços, ou fizesse qualquer coisa romântica. Ele estava parado. O braço tinha caído da minha cintura. O rosto estava completamente branco. Rafael. Estendi a mão para ele. Amor, você não está feliz? A gente finalmente vai ser pai e mãe. E foi aí que veio. O tapa no meu rosto foi tão forte que eu bati de costas na mesa de presentes. A dor foi instantânea e cegante, como se alguém tivesse encostado uma frigideira quente na minha bochecha. A música continuou tocando por mais 3 segundos antes de alguém desligar. E aí ficou o silêncio. Só o zumbido no meu ouvido, onde a mão dele tinha pousado. Olhei para o meu marido do chão e não reconheci o homem que estava em pé na minha frente. O rosto dele estava torcido em algo feio, o peito subindo e descendo, as mãos cerradas nos lados do corpo. Sua vaca! Ele gritou. Você achou que podia passar o filho de outro homem como se fosse meu? Não conseguia falar. A bochecha queimava e meu cérebro não processava o que estava acontecendo. Rafael, do que você está falando? Consegui dizer por fim. Nunca te traí. Eu jamais faria isso com você. Ele riu e o som que saiu parecia algo se quebrando. Para de mentir. Estava gritando agora, veias saltando no pescoço. Você não pode estar grávida de mim, Marina. Fiz vasectomia 4 anos atrás, antes mesmo de a gente casar. Não consigo ter filhos. As palavras me acertaram mais forte do que o tapa. Vasectomia. 4 anos atrás. Ele tinha me deixado chorar em cima de testes negativos por 2 anos, sabendo que era impossível. Então de quem é? Ele continuou, a voz subindo. Com quem você estava atrás das minhas costas? Faz quanto tempo isso acontece? A sala estava em silêncio de morte. Minha mãe com a mão na boca, lágrimas descendo pelo rosto. Meu pai com cara de quem queria fazer algo, mas não conseguia mover as pernas. E então,
Alguém ajoelhou do meu lado, mãos quentes nos meus ombros, me ajudando a sentar. Era o Felipe. O rosto dele estava pálido de choque enquanto olhava para o irmão como se estivesse vendo um monstro. Que é que foi com você? Felipe disse, a voz tremendo de raiva. Você acabou de bater na sua mulher grávida na frente de todo mundo. Ele me ajudou a levantar e se posicionou entre mim e Rafael como um escudo. Rafael andava de um lado para o outro feito bicho enjaulado, passando as mãos pelo cabelo. 2 anos eu deixei você me fazer sentir culpado por não te dar um filho. 2 anos. E esse tempo todo você estava com outro. Abriu os braços para a sala, como se estivesse convidando todo mundo para ver o que eu era. Olha para ela. Olha para ela aí de pé, fingindo que não entendeu nada. E foi assim que fiquei, com a bochecha ardendo, a família inteira olhando, acusada de trair pelo meu próprio marido. E o pior, Rafael tinha prova. Uma vasectomia que eu nunca soube. Na cabeça dele, aquela gravidez era impossível a menos que eu tivesse dormido com outro homem. Pedi exame de DNA. Levaria 1 semana para ficar pronto. 7 dias até eu poder provar minha inocência. Mas eu não sabia que aqueles 7 dias seriam os piores da minha vida. Porque enquanto eu esperava a ciência me salvar, todo mundo que eu amava estava prestes a virar as costas para mim. Todo mundo foi embora sem se despedir. Pegaram os casacos e saíram um por um, olhos baixos, bocas fechadas. Meus pais foram os últimos. Meu pai me abraçou tão forte que doeu e sussurrou. Fala a palavra e eu resolvo. Balancei a cabeça porque ainda acreditava que aquilo era um mal-entendido. Quando a porta fechou, me virei e Rafael já caminhava em direção ao nosso quarto. Rafael. A voz saiu menor do que eu queria. Por favor, me escuta. Não sei como explicar isso, mas não estive com ninguém. Você é o único homem que toquei em 6 anos. Tem que ter outra explicação. Ele riu sem humor. Um som frio e vazio que me deixou enjoada. Outra explicação de como você engravidou de um homem que não pode ter filhos. Deu um passo na minha direção. Eu recuei. Recuei do meu próprio marido. E vi isso registrar no rosto dele. Por meio segundo, alguma coisa piscou nos olhos dele. Culpa, talvez. Reconhecimento do que tinha feito. Mas foi embora, substituído pela máscara dura e raivosa. Seria ótimo ouvir essa explicação, Marina. Me conta. Eu não tinha nada. Nenhuma defesa além da minha própria palavra, que claramente não valia mais nada para ele. Então vamos fazer o DNA, eu disse. Vamos provar pela ciência, porque quando o resultado voltar mostrando que você é o pai, você vai ter que viver com o que fez comigo essa noite. Vai ter que me olhar nos olhos, sabendo que me bateu, me chamou de tudo isso e me humilhou na frente de todo mundo que eu amo. Algo mudou na expressão dele. Dúvida, talvez. Medo. Tudo bem, ele disse por fim. Amanhã cedo. Ficamos na sala de espera da clínica como 2 desconhecidos dividindo o banco de praça. Rafael sentou 4 cadeiras de distância, com os braços cruzados e o maxilar tão contraído que dava para ver os músculos saltando. De vez em quando ele me olhava e desviava como se só de me ver sentisse nojo. Eu queria gritar. Queria pegar o rosto dele e forçar ele a me olhar de verdade, a me ver dizendo a verdade. Mas fiquei sentada, com as mãos no colo, encarando a parede, tentando não chorar em público. A enfermeira chamou meu nome primeiro e fui sozinha porque Rafael se recusou a entrar no mesmo quarto enquanto colhiam meu sangue. Depois, ela me disse que o resultado levaria de 7 a 10 dias úteis. De volta à sala de espera, nas pernas que não pareciam minhas. As mensagens da família dele começaram no segundo dia. A sogra foi a primeira. A cunhada, 1 hora depois. A tia mandou um parágrafo inteiro sobre como sempre soube que eu não prestava. A prima mandou uma foto minha caindo com a legenda: traidora sempre paga.
Fiquei sentada na cama, lendo mensagem por mensagem, até a tela ficar embaçada de lágrima. Essas pessoas tinham me abraçado em almoço de domingo. Tinham me mandado mensagem de aniversário. Tinham me dito que eu era da família. Agora me chamavam de coisas que nunca tinha sido chamada na vida e desejavam mal para o meu filho, que ainda nem havia nascido. Desliguei o celular porque não aguentava mais. Camila veio naquela tarde e me encontrou ainda na cama. Deitou do meu lado igual quando éramos crianças e me segurou enquanto eu chorava. Você tem que deixar ele, ela disse baixinho. Ele te bateu, Marina, na frente de testemunhas. Você pode registrar queixa. Pode processar. Minha mãe ligou naquela noite dizendo a mesma coisa. Meu pai também. Todo mundo da minha família que entrou em contato disse a mesma coisa. Larga, processa, faz ele pagar. Mas eu não conseguia. Ainda não. Porque o exame ia provar que eu era inocente. E aí tudo voltaria ao normal. Tinha que voltar. Fiquei deitada naquela noite com a mão na barriga, tentando sentir alguma conexão com a vida que crescia dentro de mim. Mas só sentia dúvida. E se Rafael estivesse certo? E se a vasectomia tornasse aquilo impossível? E se, de alguma forma, algo tinha acontecido que eu não me lembrava? O pensamento me deixava doente, mas não conseguia parar de vir. Fui passando por cada noite dos últimos 3 meses na cabeça. Cada vez que a gente tinha ficado junto. Nada fazia sentido. Eu sabia que não tinha traído. Sabia no fundo dos ossos. Mas se Rafael realmente não podia ter filhos, então, de quem era esse bebê? No quarto dia, Felipe bateu na minha porta com uma sacola de comida. Achei que você não estava conseguindo comer, ele disse. A voz era gentil e os olhos tinham aquele brilho preocupado. Eu estava com o mesmo moletom de 2 dias atrás, o cabelo preso num coque desleixado. Estava destruída, mas Felipe não pareceu notar, nem ligar. Ficou ali na porta, esperando pacientemente que eu o deixasse entrar. E deixei. Sentamos na mesa da cozinha e Felipe desembrulhou marmitas de arroz, feijão, frango assado e uma farofa de banana que cheirava muito bem. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não pediu que eu me explicasse ou me defendesse ou provasse nada. Só me passou um garfo e disse: come alguma coisa, por favor. E eu comi. Pouquinho no início porque não tinha apetite nenhum, mas a comida estava quentinha e a companhia estava mais ainda, e aos poucos fui me sentindo quase humana de novo. Felipe falou de besteira. Um filme que tinha assistido. Um colega de trabalho que esquentava peixe no micro-ondas e empestava o escritório inteiro. O cachorro do vizinho que latia às 3 da manhã. Foi preenchendo o silêncio com conversa fácil, que não exigia nada de mim além de ouvir. E quando eu comecei a chorar, que eu sabia que ia acontecer, ele não entrou em pânico nem se afastou. Só aproximou a cadeira e colocou o braço nos meus ombros e me deixou desmoronar. Não fiz nada de errado, eu disse entre soluços. Eu sei que você provavelmente acha que fiz, mas juro, Felipe, nunca fiquei com ninguém além do seu irmão. Não entendo nada disso. Ele fez círculos lentos nas minhas costas e balançou a cabeça. Eu acredito em você, ele disse baixinho. Não sei o que está acontecendo, mas sei que você não é esse tipo de pessoa. Qualquer um que passe 5 minutos com você sabe disso. Chorei mais, porque depois de 4 dias sendo tratada como criminosa, alguém finalmente me enxergou. Alguém acreditou em mim sem exigir prova. Felipe ficou mais 2 horas. Lavou a louça, mesmo eu mandando não fazer. Garantiu que eu tinha o número dele salvo no celular, caso precisasse de qualquer coisa. E quando foi embora, me abraçou na porta e disse para ligar a qualquer hora do dia ou da noite, se ficasse pesado demais. Fiquei olhando ele ir embora e senti algo que não sentia há dias. Esperança. Alguém estava do meu lado de verdade. Sobrevivi àquela semana do inferno. A família de Rafael me enchendo de mensagens horrível. Camila me implorando para largar ele. Rafael me olhando como se eu já fosse fantasma.
O único que não me tratou como criminosa foi o Felipe. Aparecia todo dia. Trazia comida. Me dizia que Rafael estava errado. Mas eu me segurei, porque o resultado finalmente estava chegando. Era minha prova, minha redenção. Exceto que quando abri aquele envelope, não encontrei salvação. Encontrei algo que piorou tudo 1000 vezes. 3 dias depois, o envelope chegou. Felipe tinha aparecido algumas vezes com comida, mas a maior parte do tempo eu estava sozinha numa casa onde meu marido vivia a 20 metros de mim, fingindo que eu não existia. Rafael tinha se trancado no quarto de hóspedes desde a noite da festa. Saía para trabalhar antes de eu acordar. Chegava depois que eu já tinha ido dormir. O único sinal de que ele ainda morava ali era a xícara de café na pia toda manhã e o som do quarto de hóspedes fechando toda a noite. Às vezes eu ficava parada do lado de fora com a mão levantada, prestes a bater, prestes a tentar mais uma vez. Mas nunca batia. Qual era o ponto? Ele tinha decidido. A única coisa que mudaria aquilo era a prova. E a prova estava chegando. Quando o carteiro finalmente parou na frente de casa, eu estava na janela como tinha ficado toda a tarde. O coração subiu na garganta quando vi o envelope branco na mão dele. Logo da clínica no canto, meu nome impresso na frente. O meu futuro inteiro dobrado dentro de um único pedaço de papel. Corri para fora sem sapato, sem me importar com o asfalto quente. Peguei o envelope das mãos do carteiro antes que ele pusesse na caixa. Ele me olhou estranhado, mas eu não me importei. Só me importava com o que estava dentro. Segurei o envelope contra o peito e senti o coração batendo tão forte que ouvia na cabeça. Era isso. Finalmente, era isso. 7 dias de inferno estavam prestes a acabar. Eu ia ser vindicada. Liguei para o Felipe primeiro. Não sei por quê. Talvez porque ele fosse a única pessoa que tinha acreditado em mim. Talvez porque precisasse de alguém do meu lado quando finalmente provasse que o mundo estava errado. Ele atendeu no segundo toque. O resultado chegou. Eu disse, e dava para ouvir a esperança na minha própria voz. Estou segurando agora, Felipe. Ele disse que estaria aqui em 10 minutos e para eu esperar antes de abrir. Concordei porque queria testemunhas. Queria todo mundo vendo o momento em que eu era provada inocente. Depois fui até o quarto de hóspedes e bati. Sem resposta. Bati de novo, mais forte. Rafael, o resultado chegou. Sai daí. Quero que você veja com os próprios olhos. Ouvi movimento lá dentro. Passos. O ranger da cama. Depois, silêncio. Bati uma terceira vez. Não vou sair daqui. Isso afeta a gente os dois, e você vai estar aqui quando eu abrir. Mais silêncio. Depois, a trava clicou. A porta abriu e Rafael estava lá, me olhando com olhos vazios. Tinha emagrecido naquela semana. O rosto estava pálido, com olheiras fundas. Por meio segundo, senti pena. Depois lembrei do tapa. Ele não disse nada. Só passou por mim em direção à cozinha e sentou na mesa com os braços cruzados, esperando. Eu o segui e coloquei o envelope no centro da mesa entre a gente. Nenhum dos dois tocou. Só ficamos encarando como se pudesse explodir. Felipe chegou 5 minutos depois. Fui abrir a porta. Ele parecia nervoso, o que me surpreendeu. Os olhos dele ficavam indo para o envelope na mesa e voltando para o meu rosto. Você tá bem? Ele perguntou baixinho. Fiz que sim porque estava mais do que bem. Estava pronta. Ele entrou na cozinha e parou quando viu Rafael sentado lá. Os 2 irmãos se olharam por um momento longo. Alguma coisa passou entre eles que eu não consegui ler. Depois Felipe puxou uma cadeira e sentou mais perto de mim do que de Rafael. Não abriu ainda. Felipe disse, constatando o óbvio. Balancei a cabeça. Quero testemunhas. Quero que os 2 assistam enquanto eu abro para ninguém poder dizer que adulterou ou trocou o resultado. Olhei direto para o Rafael quando disse a última parte. Ele não reagiu, só ficou sentado com os braços cruzados e o queixo tenso, encarando o envelope.
Felipe estendeu a mão por cima da mesa e colocou a palma sobre os meus dedos. A mão dele estava quente sobre os meus dedos frios. Seja qual for o resultado, ele disse baixinho, eu não vou a lugar nenhum, não importa o que esse papel diga. Apertei a mão dele e agradeci por ser a única pessoa que tinha ficado do meu lado naquele pesadelo. Por ser a única que acreditou em mim quando todo mundo já tinha me condenado. Os olhos de Rafael foram direto para as nossas mãos e algo escuro cruzou o rosto dele. O queixo ficou ainda mais tenso. Sério? Ele riu sem graça. Estou sentado aqui e você está de mão dada com o meu irmão. Preciso nem ler o resultado? Larguei a mão do Felipe e levantei tão rápido que a cadeira rangeu no piso. Nem ouse, eu disse, e a voz saiu mais firme do que esperava. Nem ouse transformar isso em algo que não é. Seu irmão é a única pessoa que foi gentil comigo enquanto você me tratava como lixo. Ele trouxe comida porque eu não conseguia comer. Apareceu porque você nem me olhava. Então, não fique aí fingindo que eu estou fazendo algo errado por aceitar bondade básica do único que ofereceu. Rafael revirou os olhos. Só abre o envelope, Marina. Não tenho o dia todo para ouvir sua justificativa. Respirei fundo e peguei o envelope. Parecia mais pesado do que devia, como se o peso de todo o meu casamento estivesse comprimido naquele papel. Olhei para o Rafael e senti algo surgir no meu peito. Confiança. Certeza. Eu sabia que não tinha traído. Sabia que não tinha ficado com ninguém além dele. Qualquer que fosse o resultado, ia provar o que eu já sabia. E aí, ele ia ter que me olhar nos olhos e pedir desculpa por tudo. Me agarrei a essa imagem enquanto deslizava o dedo embaixo do lacre. O som do papel rasgando foi muito alto no silêncio daquela cozinha. Puxei a folha única e abri devagar. Meus olhos correram as palavras no topo. Terminologia médica, números de referência, meu nome, o nome de Rafael. E depois, os resultados. Li uma vez. Meu cérebro não processou o que estava vendo. Li de novo. As palavras eram as mesmas, mas ainda não faziam sentido. Li pela terceira vez e o papel começou a tremer nas minhas mãos. Não. Não. Não podia ser. Tinha que ser erro. Erro de laboratório. Troca de exame. Qualquer coisa. Qualquer coisa menos aquilo. O que diz? Rafael exigiu. A voz dele cortou a neblina no meu cérebro. Lê em voz alta. Quero ouvir você dizendo. Abri a boca, mas nada saiu. A garganta tinha fechado. Os pulmões pararam de funcionar. A sala inclinava e tive que agarrar a borda da mesa para não cair. Marina, Felipe disse, e a voz dele parecia vir de debaixo d'água, longe, abafada. O que diz? Olhei para o meu marido, para o homem que eu tinha amado por 6 anos, para o homem com quem eu tinha construído uma vida, para o homem que estava esperando eu confirmar tudo que ele já acreditava sobre mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu não conseguia segurar. Diz que você não é o pai. As palavras ficaram suspensas no ar entre a gente, pesadas, definitivas, devastadoras. A expressão de Rafael não mudou, nem um lampejo de surpresa. Ele só ficou sentado com os braços cruzados como se já tivesse esperando isso desde o início. Então está aí, ele disse devagar. A voz estava calma agora, quase tranquila, como tempestade que finalmente passou. A prova. Você estava me traindo esse tempo todo e agora não tem mais como esconder. Levantou devagar e colocou as 2 mãos na mesa, se inclinando na minha direção até eu conseguir ver cada linha de raiva no rosto dele. Então quem é? Hein? Alguém do trabalho? Algum cara que conheceu num bar? Ex-namorado que você nunca esqueceu? Me fala, Marina, eu mereço saber de quem é esse filho que você tentou me empurrar. Não sei. Eu soluçar. As palavras saíram quebradas e desesperadas. Não entendo. Não fiquei com ninguém, Rafael. Juro pela minha vida que não fiquei. Tem que ter erro. O laboratório errou. A gente precisa repetir. A gente precisa...
Ele bateu o punho na mesa tão forte que o envelope pulou e meu corpo inteiro se contraiu. O exame não errou, gritava agora, do mesmo jeito que aquela noite. Ciência não mente, Marina. DNA não mente. A única mentirosa aqui é você. Apontou o dedo na minha cara e eu conseguia ver a mão tremendo de raiva. Ficou mentindo para mim por meses, talvez anos, e agora tá aí chorando como se fosse vítima, como se eu fosse o vilão por ficar com raiva de que minha mulher ficou grávida de outro homem. Eu não fiz isso, gritei de volta. Algo em mim quebrou. Todo o medo, a confusão, o desespero virou raiva. Não sei como aconteceu, mas eu não fiz. Nunca fiquei com ninguém além de você. Nenhuma vez em 6 anos. Não entendo o que está acontecendo, mas sei que não traí. Você precisa acreditar em mim, Rafael. Por favor. Agarrei o braço dele, desesperada para que ele me enxergasse, para que olhasse além da raiva e reconhecesse a mulher que tinha casado. A mulher que o amava. A mulher que nunca teria feito aquilo. Ele me empurrou com tanta força que tropecei para trás. Meu quadril bateu no balcão e a dor atravessou meu lado. Felipe se levantou e me agarrou antes que eu caísse. Não me toca, Rafael rosnou. O rosto estava torcido em algo que eu não reconhecia. Ódio puro. Não me toca nunca mais. Você me dá nojo. Só de te olhar me dá nojo físico. Não aguento mais ficar no mesmo ambiente que você. Se virou para o Felipe, que ainda me segurava, e os olhos dele estreitaram. E você? Meu próprio irmão. Aqui sentado, segurando a mão dela, consolando, sendo o ombro dela enquanto meu casamento vai por água abaixo. Deu um passo na direção de Felipe e por um segundo achei que ia partir para cima. Você sabia? Sabia que ela estava pulando a cerca atrás das minhas costas? Vocês dois estavam rindo de mim esse tempo todo? O rosto de Felipe ficou pálido. Os braços apertaram ao meu redor, quase em proteção. Não sabia de nada. Ele disse devagar, a voz estável, mas eu sentia o coração dele acelerado. Juro para você, Rafael, só vim estar com ela quando o resultado chegou. É tudo. Rafael encarou o irmão por um momento longo, procurando alguma coisa no rosto dele. Depois riu. Aquela risada fria e horrível que me gelava o sangue. Tá bom. Fica com ela então. Ela é toda sua. Acabei. Se virou e foi para o quarto de hóspedes. Ouvi gavetas sendo arrancadas, roupas sendo jogadas, cabides caindo. Felipe me soltou e eu fiquei parada no meio da cozinha, paralisada, as lágrimas escorrendo, o corpo tremendo tão forte que sentia os ossos chacoalhando. Aquilo não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Eu tinha tanta certeza. Completamente certa de que o exame me salvaria, que a ciência provaria o que eu já sabia, que eu era inocente e fiel. Em vez disso, o exame tinha destruído tudo. E não tinha me dado resposta. Só me disse que Rafael não era o pai. Não me disse quem era. Não explicou como era possível. Só me deixou de pé na cozinha com minha vida em cacos, sem saber como juntar os pedaços. Rafael voltou 10 minutos depois, arrastando 2 malas. Não me olhou enquanto caminhava em direção à porta. O rosto estava como pedra, os olhos fixos na frente, como se eu já fosse invisível. Rafael, espera. Fui atrás dele. Agarrei as costas da camisa e ele se virou tão rápido que eu tropecei para trás. Não me toca, ele disse entre os dentes. Que parte disso você não entende? Levantei as mãos em rendição, as lágrimas embaçando tudo. Por favor, a gente pode resolver isso. Pode fazer outro exame. Tem alguma coisa errada. Tem que ter uma explicação. Eu sei que não traí, Rafael. Eu sei. Ele me encarou por um momento longo. E por um segundo só, vi alguma coisa piscar nos olhos dele. Dúvida. Tristeza. O fantasma do homem que ele tinha sido. Depois sumiu, substituído pela máscara fria. A única coisa que não faz sentido é como demorei tanto para enxergar o que você realmente é.
Minha mãe estava certa. A família inteira estava certa. Deveria ter dado ouvido desde o começo. Pegou as malas e abriu a porta da frente. Vou ficar na casa do meu primo por enquanto. Não me liga, não manda mensagem, não tenta nenhum contato. Para mim, você não existe mais. A porta bateu tão forte que os quadros da parede chacoalharam. O carro ligou. Ele foi embora. E eu estava sozinha. Desabei no chão da cozinha e chorei até achar que ia me despedaçar em 1000 pedaços. Felipe se ajoelhou do meu lado e tentou me abraçar, mas eu o afastei. Não queria conforto. Não queria gentileza. Queria respostas, porque eu sabia que não tinha traído. Sabia que não tinha ficado com ninguém. Nunca tinha deixado outro homem me tocar em 6 anos de casamento. Então, como aquilo era possível? Como eu estava grávida de um bebê que não era do meu marido? Fiquei encarando aquele resultado, sabendo o quão culpada eu parecia. Rafael tinha ido embora. Nem me deixou explicar. Já tinha decidido que eu era traidora e mentirosa. Mas eu continuava sem entender como aquilo tinha acontecido. Não sabia que Camila estava prestes a me fazer uma pergunta que mudaria tudo. Uma pergunta que eu deveria ter me feito semanas atrás. Liguei para Camila antes do sol nascer. Ela atendeu no primeiro toque como quem estava de prontidão a noite inteira. O resultado voltou, eu disse. A voz estava rouca de tanto chorar. Rafael não é o pai. Ela estava na minha porta em menos de 1 hora. Eu a deixei entrar e passei o papel sem dizer nada. Ela leu 2 vezes, o rosto ficando mais pálido a cada vez. Depois pousou na mesa e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Senta, ela disse. A gente precisa pensar nisso junto. Sentei na mesma mesa onde Rafael tinha socado o punho, no mesmo lugar onde Felipe tinha segurado minha mão. Exatamente onde minha vida inteira tinha desmoronado menos de 12 horas atrás. Camila empurrou o resultado para o lado e juntou as mãos na frente dela. Preciso que você me conte tudo. Não a festa, antes disso. Quando você acha que engravidou? Fiquei olhando para ela. O que isso importa? O exame diz que Rafael não é o pai. Esse é o único ponto que importa. Só responde a pergunta, Marina. Quando você acha que aconteceu? Tentei me concentrar. O cérebro parecia cheio de estática. Não sei exatamente. Rafael e eu ficávamos juntos bastante naquela janela. A gente tinha um sistema inteiro. Controle de ovulação, temperatura, noites programadas. Podia ter sido em qualquer uma delas. Camila balançou a cabeça. Você está com uns 11 semanas. Isso significa que a concepção foi há 9, 10 semanas. Pensa melhor. Tem alguma noite nesse período que se destacou? Alguma coisa que foi diferente, estranha? Fechei os olhos e tentei voltar. Todas aquelas noites de tentar com tanta força se misturavam. A mesma rotina, a mesma esperança, a mesma decepção, mês após mês. Mas então, alguma coisa flutuou do fundo da memória. Uma noite que tinha sido diferente de todas as outras. Uma noite que eu nunca tinha parado para examinar. Teve uma noite, eu disse devagar, com os olhos ainda fechados, buscando detalhes que nunca havia examinado antes. Umas 9, 10 semanas atrás. Acordei porque alguém estava me sacudindo com suavidade. Senti um beijo no pescoço. Parei, lembrando. Perguntei se ele estava afim, e ele só fez um som, tipo um de confirmação. Eu lembro que queria tanto ter um filho que nem pensei 2 vezes. A voz de Camila foi cuidadosa. O que mais você lembra? Tentei puxar mais detalhes da névoa. Estava completamente escuro. A gente tem blackout no quarto porque o Rafael tem o sono leve. Não conseguia ver nada, nem silhueta. Fiz uma pausa. Algo estava se movendo no meu peito. Uma sensação desconfortável. Ele não falou nada nenhuma vez. Rafael sempre sussurrava. Me dizia que me amava. Perguntava se eu estava bem.
Mas naquela noite foi só aquele um. E quando acabou, ele simplesmente rolou pro lado e dormiu. Ou eu achei que dormiu. Estava tão cansada que apaguei logo depois. Camila ficou quieta por um longo momento. Abri os olhos e a encontrei me olhando com uma expressão que me deixou tonta. Quando ela falou, a voz estava cuidadosa, gentil, como quem tenta não quebrar algo frágil. Marina, preciso que você pense muito bem sobre o que vou perguntar. Senti meu corpo inteiro tensionar. Tudo bem. Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou as minhas. Os dedos dela estavam frios. Naquela noite, o escuro total, o silêncio, a forma como ele não falou, só fez aquele um. Ela apertou minha mão. Você tem absoluta certeza de que era o Rafael? Arranquei as mãos como se tivesse levado choque. Que tipo de pergunta é essa? Claro que era o Rafael. Eu estava no meu quarto, na minha cama. Quem mais poderia ser? Mas mesmo enquanto as palavras saíam, um frio começou a rastejar pela minha espinha. Camila não desviou o olhar. Você disse que estava completamente escuro, que ele não falou uma palavra, só um que podia ter vindo de qualquer pessoa. Pausa. Como você tem certeza que era ele? Porque tinha que ser ele, eu disse, mas minha voz estava tremendo. Ele estava lá de manhã quando acordei. Ninguém mais poderia ter entrado em casa. O que você está sugerindo é impossível, Camila. Completamente impossível. O rosto dela estava pálido, mas a voz continuava firme. Não estou sugerindo nada. Estou pedindo que você considere uma possibilidade. Uma possibilidade que explicaria por que você está grávida de um bebê que não é do Rafael mesmo você, jurando que nunca ficou com ninguém. Levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás. Precisava me mover. Precisava sair daquela conversa. Precisava que minha irmã parasse de dizer coisas que faziam as paredes se fechar ao meu redor. Não, eu disse, recuando da mesa. Não é possível. Eu teria percebido. Teria sentido que alguma coisa estava errada. Eu teria... Mas teria? O quarto estava completamente escuro. Nenhuma palavra foi falada. A forma como as mãos tocavam o meu corpo não era do jeito que o Rafael costumava. Mais urgente, menos cuidadoso comigo. Eu tinha me dito que era porque ele estava meio dormindo. Que cansaço mudava as pessoas. Que intimidade não precisava ser sempre suave para ainda ser amor. E se não fosse amor de jeito nenhum? E se não fosse Rafael? Meu Deus! Eu sussurrei. As costas bateram no balcão e me agarrei nele para não cair. Camila, meu Deus! Ela saiu da cadeira e cruzou a cozinha para me alcançar. Os braços dela me envolverem enquanto minhas pernas cediam. Respira, ela disse no meu cabelo. Só respira. A gente não sabe nada ainda com certeza. É só uma possibilidade. Precisa pensar nisso com calma. Mas eu não conseguia pensar com calma. Se Camila estava certa, alguém tinha entrado na minha casa enquanto eu dormia. Entrado na minha cama no escuro. Usado o meu corpo enquanto eu achava que era meu marido. E eu tinha deixado acontecer, querendo tanto ter um filho que nunca questionei o silêncio. Nunca percebi que o escuro parecia diferente. Nunca parei para ter certeza de que o homem que me tocava era de fato meu marido. Quem? Eu engasguei. A palavra mal passou pela garganta. Quem faria uma coisa dessas? Quem tem acesso à minha casa no meio da madrugada? Camila ficou muito quieta. Os braços apertaram ao meu redor. E então ela disse algo que fez meu sangue gelar. Quem tem chave da sua casa, Marina? A resposta me acertou como um caminhão. A única pessoa além de nós dois era o Felipe. Felipe tinha uma chave. Rafael tinha dado a ele 2 anos atrás, quando a gente viajou e precisava de alguém para regar as plantas. A gente nunca pediu de volta. Minha mente começou a correr por tudo da semana anterior. A gentileza dele quando todo mundo tinha me virado as costas. A certeza de que eu não tinha traído. Aparecer na minha porta sem eu chamar. Sentar perto demais no sofá. A mão no meu joelho.
Dizer que talvez meu casamento desmoronando fosse o melhor. Estar presente quando abri o resultado, segurando minha mão enquanto eu lia as palavras que destruíram minha vida. Não, eu disse, mas mesmo enquanto falava, os pedaços estavam se encaixando. Pedaços horríveis. Pedaços que eu não queria ver. Não o Felipe. Ele não faria isso. Ele é irmão do Rafael. Ele tem me ajudado. Ele... Parei. Prestativo. Atencioso. Sempre presente. Nunca surpreso com nada que acontecia, como se já soubesse como ia terminar. Camila se afastou e me olhou nos olhos. A gente precisa descobrir com certeza. Outro exame. Um que compare o DNA do bebê com o DNA do Felipe. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia me sustentar. E se for ele? Se o exame voltar positivo, o que faço então, Camila? O que faço se o irmão do Rafael fez isso comigo? Ela não tinha resposta. Eu também não tinha. Mas eu sabia uma coisa com certeza. Rafael precisava ouvir isso. Ele precisava saber o que o irmão dele podia ter feito. Peguei o celular e liguei para ele. Caixa de mensagem direto. Liguei de novo. Mesma coisa. Mais 5 vezes. Cada chamada indo para o vazio. Ele tinha me bloqueado ou estava ignorando. De qualquer forma, não estava conseguindo falar. Ele está na casa do primo, eu disse para Camila. Sei onde é. Vou até lá. Ela tentou me segurar. Disse para esperar até ter prova. Disse que ia parecer histérica com acusações contra o irmão dele só pioraria as coisas. Mas eu não conseguia esperar. Cada segundo que passava era mais um segundo em que Rafael acreditava que eu tinha traído. Mais um segundo em que o Felipe ficava impune pelo que tinha feito. Peguei as chaves e saí antes que Camila pudesse dizer mais nada. O apartamento do primo ficava a 12 minutos de carro. Passei cada um deles ensaiando o que diria. Como faria Rafael me ouvir? Como o convenceria de que o próprio irmão tinha feito algo impensável? Quando estacionei, as mãos tremiam tanto que mal consegui desligar o motor. Subi as escadas correndo e bati na porta tão forte que os nós dos dedos doeram. Sem resposta. Bati de novo. Rafael, eu sei que você está aí. Abre, por favor. Descobri o que aconteceu. Sei quem fez isso. Silêncio. Depois passos. A porta abriu e Rafael estava ali, me olhando como fantasma que ele tentava fugir. Os olhos estavam vermelhos. A roupa amassada. Parecia que não dormia há dias. Vá embora, Marina. A voz estava plana, morta. Não quero ouvir mais mentira. Passei por ele antes que pudesse me deter. O primo estava no sofá, com cara de quem não queria estar ali. Ignorei completamente. Não fui eu disse, me virando para o Rafael. Nunca te traí. Mas alguém ficou comigo. Alguém que tinha acesso à nossa casa. Alguém que entrou no nosso quarto no meio da madrugada, com tudo no escuro, e eu não pude ver nada. O queixo de Rafael travou. O que você está falando? Contei tudo. A noite que acordei com alguém me sacudindo suavemente. O beijo no pescoço. O em vez de palavras. O escuro absoluto. A forma como nada pareceu exatamente certo, mas eu estava tão desesperada por um filho que não questionei. Como quem quer que fosse nunca falou. Nenhuma palavra. Só aquele único quando perguntei se ele estava afim. O rosto de Rafael mudou enquanto eu falava. A raiva ainda estava lá, mas estava se movendo, saindo de mim em direção a outra coisa, outra pessoa. Quem tem chave de casa? Eu perguntei. Além da gente, quem mais consegue entrar? Vi o momento em que a realização chegou. Os olhos arregalaram. As mãos fecharam em punhos nos lados do corpo. Felipe, ele sussurrou. O nome saiu como veneno. Dei chave ao Felipe 2 anos atrás. Fiz que sim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não limpei. Ele tem sido tão prestativo essa semana toda, Rafael.
aparecendo sem ser chamado, trazendo comida, me dizendo que você não merecia a mim, segurando minha mão quando abri o resultado. A voz trincou. Ele sabia. Sabia o tempo todo, porque foi ele quem fez. Rafael ficou quieto por um momento longo, o peito subindo e descendo. O rosto foi de pálido a vermelho. Quando falou, a voz estava mal controlada. Entra no carro. Dirigimos ao apartamento do Felipe em silêncio completo. Os nós dos dedos de Rafael estavam brancos no volante. O maxilar contraído tão forte que eu conseguia ver os músculos saltando. Não sabia o que ele ia fazer quando chegassem. Parte de mim estava com medo de descobrir. O condomínio do Felipe era num bairro residencial em Campinas. Rafael estacionou e saiu antes de eu ter tirado o cinto. Corri atrás enquanto ele marchava em direção à entrada. Não tocou na campainha. Não ligou. Esperou alguém sair e entrou antes que a porta fechasse. Subimos pelo elevador ao terceiro andar. Rafael socou a porta com um punho. Por alguns segundos nada aconteceu. Depois a trava clicou. A porta abriu e estava o Felipe. Ele não estava surpreso. Esse foi o primeiro coisa que notei. Sem choque no rosto. Sem confusão. Sem pânico. Só ficou parado na porta com uma expressão calma, quase tranquila, como quem esperava exatamente aquele momento. Oi, ele disse. A voz estava estável, casual, como se tivéssemos passado por lá de visita. Rafael agarrou a camisa dele e o empurrou para dentro do apartamento. Me conta a verdade, ele rosnou. Me conta o que você fez com a minha mulher. Felipe não lutou. Não tentou se defender. Só deixou Rafael o empurrar até as costas baterem na parede. Depois, os olhos dele deslizaram pelo irmão e pousaram em mim. Os olhos dele encontraram os meus e algo neles fez minha pele arrepiar. Intensidade. Possessividade. Como quem olha para algo que acredita ser seu. Marina, ele disse com suavidade. O meu nome na boca dele me deu vontade de vomitar. Faz tanto tempo que espero para finalmente te contar tudo. Felipe ficou naquela porta, nos olhando como se tivesse esperado aquele momento a vida inteira. Sem pânico, sem culpa. Só aquela expressão calma que fazia minha pele rastejar. Rafael exigiu respostas. Eu prendi a respiração esperando negações, desculpas, qualquer coisa que me deixasse fingir que aquilo era um engano horrível. Mas ele não negou. Sorriu. E o que saiu da boca dele provou que aquilo não foi fraqueza de momento. Não foi acidente. Foi planejado. Foi obsessão. Os cantos da boca do Felipe se curvaram num sorriso lento e deliberado e errado. O tipo de sorriso de quem guarda segredo há anos e finalmente consegue falar em voz alta. Você deveria me soltar, Rafael. Felipe disse, a voz estável e conversacional, como se Rafael não estivesse com ele pregado na parede com o olhar de quem quer matar. Essa vai ser uma conversa longa e você vai querer estar sentado. As mãos de Rafael torcerem mais forte na camisa do irmão. O tecido amassou e esticou. Uma veia pulsava visível no pescoço dele, a respiração pesada e irregular. Começa a falar agora. Me conta o que fez. Felipe não lutou. Não tentou se soltar. Ficou parado contra a parede, mais relaxado do que alguém naquela posição deveria estar. Depois, os olhos dele deslizaram pelo irmão e pousaram em mim. Algo neles me prendeu no lugar. O jeito que predador olha para a presa. Fiquei claro que eu era o alvo desde o momento em que nos conhecemos. Tudo bem, Felipe disse baixinho. Os olhos nunca saíram dos meus, mesmo respondendo ao Rafael. Quer saber o que fiz? Vou te contar tudo. Mas antes, você precisa saber. Não me arrependo. Nem um pouco. O que fiz foi a melhor decisão da minha vida. Meu peito parecia que alguém estava sentado em cima. Cada respiração exigia esforço. Me pressionei com mais força contra a parede porque as pernas não eram confiáveis. Estavam ocas.
desconectadas do resto de mim. Rafael arremessou Felipe contra a parede com força suficiente para fazer um quadro tremer. Fala. Felipe deu uma risadinha pequena. Ter a chave sobressalente de vocês me dava tanto poder. Um poder que eu queria há muito tempo. Adorava ter acesso à casa de vocês. Inclinou a cabeça ligeiramente. A vida de vocês. A sua mulher. A palavra esposa saiu da boca dele como se ele estivesse saboreando algo doce. Sentiu o jantar subindo na garganta. Naquela noite, Felipe continuou, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha acompanhado a janela fértil da Marina por meses. Em todo o almoço de família, ela falava de quanto queria um filho. Chorava porque vocês tentavam há tanto tempo que ela estava começando a perder a esperança. E eu não podia deixar minha doce Marina sentir isso. Cada palavra me acertou como golpe físico. Ele tinha me observado, me estudado, aprendido quando eu era mais vulnerável. Mas aí algo interessante aconteceu. Felipe continuou, e a voz ficou quase alegre. Você fez vasectomia, Rafael, e não contou para ela. Deixou ela acreditar que tinha algo de errado no próprio corpo, enquanto sabia o tempo todo que tinha garantido que ela nunca teria seu filho. Ele riu suavemente. Foi aí que percebi que o universo estava me dando um sinal. Você não queria ser pai, mas eu queria, e a Marina merecia ter o filho que passava anos chorando para ter. Felipe continuou. Esperou a noite perfeita. Sabia o layout do quarto de vocês. Sabia do blackout. Sabia que o Rafael dormia pesado depois dos jogos de dominó com os amigos. Tudo o que precisei fazer foi entrar por volta das 3 da manhã, deitar na cama, te acordar do jeito que marido acorda. Olhou para mim de novo e a expressão amoleceu em algo que me fez querer gritar. Ternura, carinho, como quem lembra de momento romântico. Você foi tão gentil naquela noite, Marina, tão feliz. Quando beijei seu pescoço, você fez um barulhinho, um suspiro satisfeito. E quando perguntou se eu estava afim, quase quebrei o personagem ali mesmo. Quase te contei tudo sobre o quanto te amava e te queria. Sorriu feliz com isso, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não conseguia fazer nada, além de ficar ali ouvindo ele descrever a pior coisa que tinha acontecido comigo. Mas fiquei quieto. Só fiz um de confirmação e deixei você acreditar no que queria acreditar. E depois, quando você se aconchegou em mim no escuro, fiquei deitado quase 1 hora, só te segurando, ouvindo você respirar, sentindo seu coração bater contra meu peito. Foi o momento mais feliz da minha vida. Rafael soltou uma das mãos da camisa do irmão e a puxou em punho. Os nós dos dedos estavam brancos. O braço tremia com o esforço de não balançar. Seu doente, Rafael cuspiu, cada palavra saindo pelos dentes cerrados. Você violou minha mulher. Na minha casa. Na minha cama. Os olhos de Felipe finalmente foram para o irmão. Alguma coisa piscou neles. Não culpa, não vergonha. Irritação. Como quem é interrompido em algo importante. Ela nunca foi realmente sua, Rafael. É isso que você não entende. Desde o momento em que a conheci na sua festa de noivado, eu sabia que ela deveria estar comigo. Mas você chegou primeiro. Você sempre chegava primeiro. As melhores notas, o melhor emprego, o melhor em tudo. E depois você ficou com ela também. A voz ficou mais baixa, mais dura. Passei 4 anos te vendo dar ela por garantida. 4 anos vendo você ignorar ela enquanto ela se esforçava tanto para ser uma boa esposa. 4 anos sabendo que podia amar ela melhor do que você jamais amaria. Pressionei a mão sobre a boca para não soluçar alto. 4 anos. Ele tinha me observado por 4 anos. Em cada jantar de família, em cada feriado, em cada vez que vinha ajudar com alguma coisa em casa, ele tinha me olhado assim, me querido assim. E eu nunca soube.
O punho de Rafael encontrou o maxilar do Felipe com tanta força que o som ecoou pelas paredes. A cabeça do Felipe foi para o lado e sangue apareceu no canto da boca. Mas ele não caiu, não gritou, não levantou as mãos para se defender. Só virou a cabeça de volta devagar e olhou para o irmão com aquela mesma expressão calma. Depois riu. Sangue nos dentes e alegria nos olhos. Isso foi bom, não foi? Felipe disse. Me bate de novo se quiser. Quebra meu nariz. Arranca meus dentes. Nada disso muda nada. Fiz o que fiz e não me arrependo de um segundo sequer. Cuspiu sangue no chão. Aquele bebê que a Marina está carregando é meu filho, a única família que já fiz por mim mesmo. E você pode me odiar o quanto quiser, mas não pode desfazer isso. Não pode tirar isso de mim. Me deixei escorregar pela parede até estar sentada no chão. As pernas tinham desistido completamente. Essas últimas 2 semanas, Felipe se afastou da parede, já que Rafael tinha soltado. Limpou o sangue do queixo com o dorso da mão. Foram os melhores dias da minha vida, sentado com você na cozinha, Marina, segurando sua mão, te dizendo que acreditava em você quando todo mundo te chamava de mentirosa, vendo você me olhar como se eu fosse a única pessoa no mundo que se importasse. Deu um passo na minha direção e Rafael imediatamente se moveu entre a gente. Pude estar ali por você. Pude te confortar. Pude ser o homem que você precisava enquanto seu marido te tratava como lixo. A voz ficou mais suave. Cada lágrima que você chorou no meu ombro foi prova de que eu estava certo. Você deveria ter estado comigo desde o começo. Eu tremia tanto que os dentes batiam. Cada momento das últimas 2 semanas estava se repetindo na cabeça. Mas tudo parecia diferente agora. O braço ao meu redor no sofá. A mão no meu joelho. A forma como sempre ficava perto demais. A maneira como me olhava quando achava que eu não estava prestando atenção. Pensei que estava sendo gentil, prestativo, fraternal. Ele estava saboreando a vitória, aproveitando me ver sofrer, sabendo que era a causa de tudo. Marina. Felipe disse meu nome com suavidade, quase amorosamente. Olha para mim, por favor. Não queria, mas algo na voz dele fez eu levantar a cabeça. Ele estava a poucos metros com Rafael bloqueando o caminho, mas os olhos dele me encontraram facilmente. E o que vi neles me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Esperança. Esperança genuína. Vai comigo, ele disse. Agora, essa noite. A gente pode deixar toda essa bagunça para trás. Começar de novo em outro lugar. Criar nosso filho juntos do jeito que sempre deveria ter sido. O ar saiu dos meus pulmões. Ele realmente acreditava que aquilo era possível. Realmente achava que eu poderia dizer sim. Ele tinha me violado da forma mais íntima que existe e estava parado ali, me pedindo para fugir com ele. Você é louco, eu sussurrei. As palavras saíram finas e quebradas. Você é completamente louco. Algo mudou na expressão dele. A esperança diminuiu um pouco, substituída por confusão. Depois, frustração. Estou te oferecendo tudo, Marina. Um homem que realmente te ama. Um pai para o seu filho. Um recomeço longe de todo mundo que te virou as costas. Por que você escolheria ficar com alguém que te bateu na frente de 40 pessoas? Rafael se moveu tão rápido que eu mal vi. O punho acertou o rosto do Felipe de novo e dessa vez ele caiu. Bateu no chão e Rafael foi em cima, soco atrás de soco, cada golpe pousando com um baque surdo. Não olha para ela, Rafael gritava. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Não olha para ela, não fala o nome dela. Você entende o que fez? Você entende? Felipe não reagiu. Só ficou deitado ali, levando a surra com aquele sorriso horrível ainda nos lábios ensanguentados. E entre os socos, eu ouvia ele rindo. Baixinho, molhado, errado. Sentada no chão daquele apartamento, vendo meu marido espancar o próprio irmão,
Tudo que eu conseguia pensar era que mesmo que Rafael o matasse ali, não desfazia nada. Não apagava o que Felipe tinha feito comigo. Não desfazia aquela noite. Não me engravidava de volta, nem desfazia o bebê crescendo dentro de mim, nem me devolvia a vida que eu tinha antes. Eu tinha sido vindicada. Rafael finalmente sabia a verdade. Eu não era traidora. Não era mentirosa. Era vítima. Mas ser vítima não parecia vitória. Parecia estar vazada por dentro. Rafael finalmente parou de bater. Os nós dos dedos estavam escancarados e cobertos de sangue do irmão. O peito subia e descia. O corpo inteiro tremia de raiva que não tinha mais para onde ir. Felipe ainda estava consciente, ainda sorrindo através dos lábios inchados e dos dentes ensanguentados, ainda olhando diretamente para mim. Valeu cada segundo, Felipe murmurou. A voz estava grossa de sangue. Cada soco. Tudo. Porque por uma noite perfeita, você foi minha, Marina. E nada que nenhum de vocês dois faça vai mudar isso. Soltei o grito mais fundo que já soltei. Chamamos a polícia naquela noite. Levaram Felipe algemado enquanto ele me sorria pela janela traseira da viatura. Contei tudo aos policiais. Cada detalhe daquela noite. Cada palavra que Felipe tinha dito. O delegado anotou tudo e me disse que eu era corajosa por falar. Mas coragem não consertava nada. O que Felipe fez comigo foi difícil de provar juridicamente. Ele não arrombou nada porque tinha chave. Eu nunca disse não porque achei que era meu marido. O advogado chamou de situação de uma palavra contra a outra, mesmo com Rafael e Camila tendo ouvido o Felipe confessar tudo. No fim, Felipe fez acordo. Invasão de domicílio e uso indevido de chave, suspensão condicional da pena, multa e 2 anos de acompanhamento. Nenhum dia preso. Nada que o seguisse para sempre do jeito que aquela noite me seguiu. Rafael e eu tentamos consertar as coisas. Por umas 3 semanas, fomos ao psicólogo. Sentamos numa sala e conversamos sobre confiança e dor e reconstrução. Mas toda vez que eu olhava para ele, via a festa. O tapa. O jeito que me chamou daquilo na frente de todo mundo que eu amava. O jeito que ele decidiu que eu era traidora antes de considerar qualquer outra resposta. Que a família dele me mandou mensagem desejando o pior para o meu bebê. Ele pediu desculpa 1000 vezes, chorou, implorou. Jurou que passaria o resto da vida reparando. Mas tem coisas que não voltam. Tem palavras que não são desfeitas. Ele me bateu. Me humilhou na frente de 40 pessoas. Deixou a família dele me atacar. Mesmo sabendo a verdade agora, aquelas 2 semanas de inferno tinham acontecido. Entrei com um pedido de divórcio. Ele não contestou. Acho que uma parte dele sabia que tínhamos quebrado no momento em que a mão dele tocou meu rosto. O estresse cobrou tudo de mim. 2 semanas depois que o divórcio foi concluído, acordei no meio da madrugada com uma dor tão forte que não conseguia me levantar. Camila me levou para o hospital. A médica me disse o que eu já sabia pelo sangue. Perdi o bebê. Parte de mim sentiu alívio. Odeio me admitir isso. Aquele bebê era inocente. Não pediu para ser gerado daquele jeito. Mas toda vez que eu pensava em olhar para um rosto que pudesse ter os olhos ou o sorriso do Felipe, não conseguia respirar. Agora o bebê tinha ido e eu não precisava escolher. A culpa de ter sentido alívio vai me acompanhar por muito tempo. Mas por agora, não tem nada que eu possa fazer além de começar uma vida nova. Longe de todo mundo. Longe de tudo que aquela cidade significa para mim agora. Camila me ajudou a achar um apartamento em outro bairro, do outro lado da cidade. Pequeno, com uma janela que dá para uma praça com árvores. É o começo de um lugar que é só meu. Não sei o que vem a seguir, mas sei uma coisa. Nunca mais vou deixar que alguém me faça duvidar do que eu sei que é verdade. Nem que levem 2 semanas de inferno, nem que o mundo inteiro vire as costas. Eu sabia que não tinha traído, e eu estava certa.